15 anos depois, o milionário vê sua amada novamente e não consegue dizer uma palavra, porque ela não era mais a garota que ele deixou, era a mulher que ele nunca conseguiu esquecer. O barulho ensurdecedor do trânsito paulistano ecoava pelas janelas do 30º andar do edifício comercial na Avenida Faria Lima. Ricardo Mendes ajustou a gravata italiana enquanto observava a cidade que havia deixado para trás há 15 anos. São Paulo crescera ainda mais, se isso fosse possível. Os prédios espelhados refletiam o sol da tarde de março, criando um caleidoscópio de luzes que ofuscava momentaneamente seus olhos castanhos. Senhor Mendes, a voz da secretária o trouxe de volta à realidade. Os convidados estão chegando para a inauguração. Ricardo respirou fundo. Aos 33 anos havia construído um império no Vale do Silício que valorizava sua empresa em mais de 2 bilhões de dólares. Aplicativos de inteligência artificial eram sua especialidade, e agora trazia essa expertise para o mercado brasileiro. Mas nada disso diminuía a ansiedade que sentia por estar de volta à terra natal. Obrigado, Carla. Estarei lá em 5 minutos, respondeu, passando a mão pelos cabelos negros ligeiramente grisalhos nas têmporas. A festa de inauguração da Tech Brasil estava acontecendo no salão principal do prédio. Empresários, jornalistas e autoridades se misturavam entre as mesas elegantemente decoradas. Ricardo circulava entre os convidados, cumprimentando investidores e respondendo perguntas da imprensa sobre seus planos para o Brasil. "E o senhor pretende se estabelecer definitivamente no país?" perguntou uma repórter da Globo. "Sem dúvida. O Brasil sempre foi minha casa. Apenas precisei sair para aprender e crescer", disse Ricardo, forçando um sorriso. A verdade era mais complicada. Ele havia fugido da pobreza, das limitações e principalmente da dor de ter que deixar para trás a única pessoa que realmente amou, Marina Santos. O nome ainda causava um aperto no peito. Enquanto conversava com um grupo de investidores sobre mercado emergente, seus olhos percorreram distraidamente o salão. Foi então que viu uma silhueta familiar entre os garçons que serviam champanhe. O mundo parou. Cabelos castanhos presos em um coque, os mesmos olhos verdes que o assombravam em sonhos, a postura elegante mesmo uniformizada. Marina. Ela carregava uma bandeja de taças e não o havia notado ainda. Ricardo sentiu as pernas tremulerem. 15 anos se dissolveram em um segundo. Ela estava mais madura, algumas rugas ao redor dos olhos, mas continuava a mulher mais linda que ele já conhecera. Seu coração disparou como um adolescente. "Com licença", murmurou para o grupo de empresários, que continuou conversando sem perceber sua saída. Ele a seguiu discretamente entre as mesas, tentando encontrar coragem para se aproximar. Marina servia os convidados com profissionalismo, sorrindo educadamente para cada pessoa. Quando finalmente seus olhos se encontraram, ela deixou escapar uma taça que se estilhaçou no chão de mármore. O barulho atraiu alguns olhares, mas Ricardo só conseguia ver o choque estampado no rosto de Marina. Ela se abaixou rapidamente para recolher os cacos e ele correu para ajudá-la. "Marina!" Sua voz saiu como um sussurro rouco. Ela ergueu os olhos e ele viu lágrimas se formando. "Ricardo?" perguntou, incrédula. Eles ficaram ali, agachados no chão, rodeados por cacos de vidro, enquanto o mundo continuava girando ao redor. 15 anos de separação, de saudade, de arrependimento, tudo concentrado naquele momento. Ricardo estendeu a mão para ajudar Marina a se levantar, mas ela recuou instintivamente. O movimento simples foi como um tapa na cara. Ela sempre fora orgulhosa, e agora ele podia ver que continuava sendo. Eu trabalho aqui hoje. Não sabia que você..." Marina gaguejou limpando as mãos no avental. "É minha empresa", disse Ricardo, ainda processando a situação. "A Tech Brasil." Um garçom se aproximou com uma vassoura e pá, interrompendo o momento. Marina aproveitou para se afastar, mas Ricardo a seguiu. "Marina, espera. Precisamos conversar." Ela parou próximo a uma coluna de mármore, longe dos convidados. Seus olhos verdes estavam mais brilhantes devido às lágrimas contidas. "Conversar sobre o quê, Ricardo? Você sumiu da minha vida há 15 anos, sem uma ligação, sem uma carta, nada." A acusação atingiu em cheio. Ricardo baixou a cabeça.
Eu sei que foi errado, mas eu... Você o quê? Marina cruzou os braços. Esqueceu que existia? Ou simplesmente decidiu que uma garota pobre de Itaquera não combinava com seus planos de grandeza? Não foi assim, Ricardo sussurrou, olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Eu pensei que seria melhor, que você encontraria alguém melhor. Marina riu, mas não havia humor no som. Melhor? Ricardo, eu te amava. Nós tínhamos planos. Lembra? Íamos nos casar depois que você voltasse da universidade. E eu queria isso. Quero ainda. As palavras saíram antes que ele pudesse controlá-las. Marina o encarou por um longo momento, estudando seu rosto como se procurasse algo familiar no homem bem vestido à sua frente. Você quer? Depois de 15 anos? Ela balançou a cabeça. Você não me conhece mais, Ricardo. E eu não te conheço. Então me dê uma chance de te conhecer novamente. Ele deu um passo à frente, e desta vez ela não recuou. Eu preciso trabalhar, disse Marina, mas sua voz havia perdido a dureza. Tenho contas para pagar. Marina, Ricardo hesitou, sabendo que a próxima pergunta poderia machucá-lo. Você se casou? Ela baixou os olhos. Me casei sim, com o Júlio, mas ele me deixou há 2 anos. Sinto muito. Não precisa sentir. Foi melhor assim. Marina respirou fundo. Tenho uma filha, Ricardo. Isabela. Ela tem 14 anos. O mundo de Ricardo parou novamente. 14 anos. Ele fez as contas rapidamente. Se Marina engravidou logo depois que ele partiu, ela é... Ele não conseguiu terminar a pergunta. Não, Marina disse firmemente. Ela não é sua. Júlio é o pai biológico, mesmo sendo um canalha. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e decepção. Parte dele havia desejado que a menina fosse sua filha. Eu preciso mesmo voltar ao trabalho, Marina disse ajeitando o seu uniforme. Não posso perder este emprego. Você não vai perdê-lo, Ricardo garantiu. E Marina, podemos nos encontrar depois para conversar direito? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava nervosa. O gesto familiar fez o coração de Ricardo apertar. Eu não sei se é uma boa ideia, Ricardo. Por favor, só para conversarmos como amigos. Marina o estudou por mais um momento antes de suspirar. Saio daqui às 11 da noite. Há uma lanchonete na Avenida São João que fica aberta 24 horas. Lanchonete do Seu João. Você conhece? Ricardo sorriu pela primeira vez em anos. Era o mesmo lugar onde eles costumavam se encontrar quando namoravam. Conheço sim. Estarei lá. Marina assentiu e se afastou, voltando ao trabalho. Ricardo a observou servir os convidados com profissionalismo, como se os últimos minutos não tivessem acontecido. Mas ele notou que suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a bandeja. Pelo resto da noite, ele mal conseguiu se concentrar nas conversas de negócios. Seus olhos sempre procuravam Marina entre os garçons, e, ocasionalmente, seus olhares se encontravam. Cada vez isso acontecia, ela desviava rapidamente. Às 11 em ponto, Ricardo já estava sentado na lanchonete do Seu João, o mesmo lugar onde havia pedido Marina em namoro 16 anos atrás. Agora, ele esperava por uma segunda chance que talvez não merecesse. A lanchonete do Seu João não havia mudado nada em 15 anos. As mesmas mesas de formica azul, os mesmos bancos de vinil vermelho desgastado e o mesmo cheiro de hambúrguer na chapa que impregnava o ar. Ricardo escolheu a mesa do fundo, a mesma onde costumavam se sentar quando eram adolescentes. Eram quase meia-noite quando Marina finalmente apareceu. Ela havia trocado o uniforme de garçonete por uma blusa simples e calça jeans. Sem maquiagem, com os cabelos soltos, ela parecia mais jovem, mais parecida com a Marina de quem ele se apaixonara. Desculpa o atraso, disse ela sentando-se na cadeira oposta. Tive que ajudar a fechar o evento. Não tem problema. Eu pedi um café para você. Ainda toma com 2 colheres de açúcar? Marina pareceu surpresa que ele se lembrasse. Ainda, confirmou, mexendo o café com a colherinha. Alguns vícios nunca mudam. Ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso dos anos não ditos pairando entre eles. Ricardo observou as mãos dela. Não usava aliança, mas havia uma marca clara no dedo anelar esquerdo. Como você soube que eu tinha me casado? Marina perguntou, notando o olhar dele. Eu não sabia. Até hoje, admitiu Ricardo. Na verdade, eu não sabia nada sobre sua vida. Mentira,
Marina o encarou diretamente. Você nunca procurou saber? Em 15 anos? Ricardo suspirou profundamente. Procurei sim. No começo, perguntava para sua irmã pelo Facebook. Mas quando ela me disse que você estava noiva do Júlio, eu parei. A Carol te contou? Marina pareceu surpresa. Ela nunca me disse. Pedi para ela não contar. Achei que seria melhor assim. Melhor para quem, Ricardo? Para você ou para mim? A pergunta ficou no ar como uma acusação. Ricardo brincou com a xícara de café, procurando as palavras certas. Para você. Eu estava começando do zero nos Estados Unidos. Morava numa kitnet minúscula, trabalhava de garçom para pagar a faculdade. Não tinha nada para oferecer. Eu não pedi nada além de você, Marina sussurrou. Você prometeu que voltaria. E eu voltei. 15 anos depois, Ricardo. 15 anos. A voz dela estava carregada de mágoa. Você faz ideia do que foi esperar? Do que foi descobrir que você tinha mudado de número, que não respondia mais e-mails? Ricardo fechou os olhos. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que mudou de número e criou um novo e-mail. Foi logo depois de descobrir que Marina estava noiva. Não suportava a ideia de ela entrar em contato para contar sobre o casamento. Marina, Sabe qual foi a pior parte? Ela interrompeu. Não foi você ter sumido. Foi ter ficado 4 anos esperando, recusando convites para sair, acreditando que nosso amor era especial. Que você voltaria. Era especial. Ricardo disse baixinho. Era? Marina riu amargamente. Se fosse especial, você teria lutado. Teria tentado manter contato. Mas você simplesmente me apagou da sua vida. Porque eu te amava demais para te prender a uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. Essa não era sua decisão para tomar sozinho, Ricardo. Eles ficaram em silêncio novamente. O movimento da lanchonete havia diminuído, restando apenas alguns trabalhadores do turno da noite e um casal de jovens namorados na mesa da frente. Me conta sobre a Isabela, disse Ricardo, tentando mudar de assunto para algo menos doloroso. O rosto de Marina se suavizou imediatamente. Ela é incrível. Inteligente, determinada, teimosa igual a mim. Marina sorriu pela primeira vez na noite. Está no 1º ano do ensino médio, quer fazer medicina, só tira notas altas. Ela sabe sobre nós? Sabe que eu namorei alguém antes do pai dela, mas não sabe quem. E o Júlio? A expressão de Marina endureceu novamente. O Júlio nos abandonou quando descobriu que perderia o emprego. Disse que não conseguia sustentar 2 bocas inúteis. As palavras saíram carregadas de dor e raiva. A Isabela ficou arrasada. Ela realmente acreditava que ele a amava como uma filha. Ricardo sentiu uma raiva crescer dentro dele. Raiva do homem que havia machucado Marina e sua filha. Sinto muito. Vocês não mereciam isso. Nós sobrevivemos. Sempre sobrevivemos. Mas não deveria ser assim, Marina. Vocês merecem mais do que apenas sobreviver. Ela o estudou por um longo momento. E o que você sugere, Ricardo? Que você apareça como um príncipe encantado para nos salvar? Já tentaram me salvar uma vez. Não deu certo. As palavras de Marina ficaram ecoando na mente de Ricardo. Ele sabia que ela estava se referindo ao casamento com Júlio, mas havia algo mais em sua voz, uma amargura que ia além da traição de um marido covarde. Marina, quando você se casou com o Júlio? Perguntou, tentando entender a cronologia. 2 anos depois que você partiu. Ela mexeu o café já frio. Eu estava vulnerável. Ele apareceu no momento certo, dizendo as coisas certas. Você o amava? Marina hesitou antes de responder. Eu pensei que sim. Ou talvez eu tenha me convencido disso. Ela suspirou. A verdade é que eu estava cansada de esperar por você. Cansada de chorar toda a noite. O Júlio me oferecia estabilidade, uma família. E funcionou? Por alguns anos, sim. Ele era um bom marido, um bom pai para a Isabela. Marina parou como se estivesse decidindo o quanto contar. Mas sempre houve uma parte de mim que o quê? Que comparava tudo com o que tivemos. Nossa conexão, nossa química, a facilidade com que conversávamos. Ela olhou diretamente para ele. Júlio nunca conseguiu me fazer rir do jeito que você fazia. Nunca entendeu meus silêncios como você entendia. Ricardo sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura. E agora? Como tem sido estes 2 anos sozinha? Difícil, admitiu Marina. O Júlio não paga pensão.
Diz que está desempregado, mas eu sei que ele está morando com a namorada nova numa casa melhor que a nossa. A raiva voltou à sua voz. Trabalho em 3 empregos. De manhã sou faxineira num consultório médico. À tarde cuido de uma senhora idosa. E à noite trabalho em eventos como hoje. Ricardo fechou os punhos. A ideia de Marina trabalhando tanto para sobreviver enquanto ele vivia numa mansão em Palo Alto o fazia sentir-se péssimo. E a Isabela? Como ela lida com tudo isso? Ela é forte, mais forte do que eu na idade dela. Marina sorriu com orgulho misturado à tristeza. Ela trabalha nos fins de semana numa loja do centro para ajudar com as despesas. Deveria estar estudando, se divertindo com amigas, mas, em vez disso, ela não deveria ter que trabalhar aos 14 anos. Eu sei disso, Ricardo. Marina explodiu, atraindo olhares das outras mesas. Ela baixou a voz. Você acha que eu não sei? Você acha que não me mata por dentro ver minha filha perdendo a adolescência porque a mãe não consegue sustentar a casa sozinha? As lágrimas finalmente transbordaram dos olhos de Marina. Ricardo instintivamente estendeu a mão para tocá-la, mas ela a afastou. Desculpa, ele murmurou. Eu não queria... Não queria o quê? Me lembrar da minha situação? Me fazer sentir ainda pior sobre minhas escolhas? Marina, eu quero ajudar. Com dinheiro. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você acha que é isso que eu preciso? De caridade do ex-namorado milionário? Não é caridade, é amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Marina o encarou, incrédula. Amor? Ricardo, você me abandonou há 15 anos. Não pode simplesmente aparecer e dizer que me ama. Mas eu nunca parei de te amar, confessou ele. Todos esses anos, em todos os relacionamentos que tive, eu comparava as mulheres com você. Ninguém nunca chegou perto. Relacionamentos? Marina perguntou, e Ricardo notou um tom de ciúme em sua voz. Quantos? Alguns. Nenhum sério. Nunca consegui me entregar completamente para ninguém. Marina ficou em silêncio, processando a informação. E agora o que você quer, Ricardo? Que eu caia nos seus braços como se nada tivesse acontecido? Que eu esqueça 15 anos de dor? Eu quero uma chance de compensar o tempo perdido. Quero conhecer a mulher que você se tornou, conhecer sua filha, fazer parte da vida de vocês. E sua empresa, sua vida nos Estados Unidos? Posso administrar daqui. Na verdade, estou pensando em me mudar definitivamente para o Brasil. Marina balançou a cabeça. Você não entende. Não é só sobre nós dois. Tenho uma filha que já sofreu demais com abandono. Não posso arriscar que ela se apegue a você e depois você decida que a vida aqui não é o que esperava. Eu não vou embora novamente. Como posso ter certeza disso? Marina perguntou. Como posso confiar em você depois do que aconteceu? Ricardo não tinha uma resposta para essa pergunta. Ele sabia que as palavras não bastariam. Teria que provar com ações que havia mudado, que estava pronto para ficar. Me dê uma chance, disse simplesmente. Uma chance de mostrar que sou diferente agora. Marina olhou o relógio. São quase 2 da manhã, preciso ir. A Isabela acorda cedo para ir à escola. Ela se levantou pegando a bolsa. Marina, posso te ligar? Ela hesitou antes de rabiscar um número num guardanapo. Esse é meu celular. Mas, Ricardo, vá com calma. Não quero promessas que você não possa cumprir. Nem eu nem minha filha podemos passar por isso novamente. Ricardo assentiu, guardando o guardanapo como se fosse um tesouro. Posso te dar uma carona? Não, vou de ônibus. É como sempre fiz. E com isso Marina saiu da lanchonete, deixando Ricardo sozinho com suas memórias e a esperança frágil de uma segunda chance. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou na sacada de seu apartamento no Itaim Bibi, observando a cidade despertar enquanto bebia café e repensava cada palavra da conversa com Marina. O número rabiscado no guardanapo estava sobre a mesa de centro, e ele o olhava como se fosse um enigma a ser decifrado. Às 10 da manhã, decidiu ligar. Alô? A voz de Marina soou cansada. Marina, sou eu, o Ricardo. Te acordei? Não, estou no trabalho. No consultório. Ele podia ouvir barulho de aspirador de pó ao fundo. O que você quer? Quero te ver novamente. Conversar mais. Ricardo, só um café. Em um lugar público. Sem pressão. Marina suspirou do outro lado da linha. Hoje não posso. Saio daqui e vou direto cuidar da dona Helena.
Depois tenho que buscar a Isabela na escola. E amanhã? Amanhã é sábado. A Isabela trabalha na loja pela manhã e eu aproveito para fazer as coisas de casa. Ricardo pensou rapidamente. Posso ajudar com alguma coisa? Mercado, algum conserto? Ricardo, você é multimilionário. Não vai fazer compras comigo no supermercado do bairro. Por que não? O silêncio do outro lado da linha se estendeu por alguns segundos. Você fala sério? Completamente sério. A que horas vocês saem para o mercado? Por volta das 2 da tarde. Mas, Ricardo, isso é loucura. Imagina se alguém te reconhece. E daí? Não tenho nada a esconder. Marina riu e o som fez o coração de Ricardo acelerar. Você realmente mudou, não mudou? Em algumas coisas, sim. Em outras... Ele fez uma pausa. Em outras, continuo exatamente o mesmo. Está bem. Nos encontramos no mercado extra da Vila Matilde às 2. Mas se você aparecer de motorista ou coisa assim, eu vou embora. Vou de Uber, prometeu Ricardo. Na manhã seguinte, Ricardo se arrependeu da decisão pelo menos 10 vezes. Vestiu uma camiseta simples e calça jeans, tentando parecer o mais comum possível. Chegou ao mercado 5 minutos adiantado e ficou esperando na entrada, nervoso como um adolescente. Quando viu Marina se aproximando acompanhada de uma menina alta e magra, seu coração quase parou. Isabela tinha os cabelos escuros da mãe, mas os olhos eram castanhos como os do pai. Ela caminhava com a confiança de quem cresceu rápido demais, mas ainda havia algo de criança em seu rosto. Isabela, este é o Ricardo, um velho amigo da mamãe, apresentou Marina claramente desconfortável. Oi, disse Isabela, estudando Ricardo com curiosidade. Você é o dono daquela empresa nova, a Tec Brasil? Ricardo ficou surpreso. Você conhece minha empresa? Saiu no jornal. Minha mãe deixou a reportagem na mesa da cozinha. Isabela sorriu maliciosamente. Ela disse que era coincidência. Marina corou visivelmente. Isabela, que legal ter um empresário famoso fazendo compras com a gente. Espero que você não se assuste com os nossos métodos de economia extrema, disse a menina, pegando um carrinho de compras. Ricardo riu. Estou ansioso para aprender. As próximas 2 horas foram uma revelação para Ricardo. Ele observou Marina comparar preços, usar cupons de desconto, escolher marcas mais baratas. Isabela a ajudava, conferindo uma lista escrita à mão e calculando totais na cabeça. Mãe, se comprarmos o detergente de 2 litros em vez do de 1, economizamos R$3, disse Isabela mostrando os produtos. Boa, filha. Você sempre foi melhor em matemática que eu. Ricardo se sentiu inútil e impressionado ao mesmo tempo. Mãe e filha trabalhavam como uma equipe eficiente, cada centavo contado e planejado. Posso perguntar uma coisa? Disse Isabela para Ricardo enquanto Marina escolhia verduras. Claro. Como você ficou rico? Quero dizer, sua família já tinha dinheiro? Ricardo balançou a cabeça. Não, meus pais eram operários, cresci aqui perto, na Penha. Sério? Isabela pareceu interessada. E como conseguiu estudar fora? Estudei muito, consegui uma bolsa de estudos integral. Trabalhei em vários empregos para me sustentar. Legal. Eu também quero conseguir uma bolsa para a faculdade. Medicina é caro. Ricardo olhou para Marina, que estava prestando atenção na conversa enquanto pesava tomates. Medicina é uma área fantástica. Você já decidiu qual especialidade? Pediatria. Quero trabalhar com crianças carentes. O orgulho no rosto de Marina era evidente. Ricardo sentiu uma onda de emoção olhando para aquela menina determinada, criada por uma mãe corajosa. Se você quiser, posso te ajudar com informações sobre bolsas de estudo. Tenho contatos em várias universidades. Isabela se animou, mas Marina interveio rapidamente. Ricardo, é gentil da sua parte, mas... Mãe, ele só está oferecendo informações, protestou Isabela. Não custa nada saber, né? No final das compras, quando estavam na fila do caixa, Isabela se afastou para pegar uma revista. Marina aproveitou para sussurrar para Ricardo. Obrigada por ter sido gentil com ela. Ela é incrível, Marina. Você fez um trabalho maravilhoso. Às vezes não me sinto assim. Às vezes acho que ela merecia mais do que posso oferecer. Ela tem o que é mais importante. Uma mãe que a ama e que luta por ela todos os dias. Marina o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Você sempre soube o que dizer, não é? Nem sempre. Há 15 anos eu não soube.
Esse assentamento não está. Depois do mercado, Marina convidou Ricardo para conhecer a casa onde moravam. O apartamento de 2 quartos na Vila Matilde era pequeno, mas impecavelmente organizado. As paredes eram decoradas com desenhos que Isabela fizera quando criança e algumas fotos da família. Desculpa a bagunça, disse Marina, embora não houvesse bagunça alguma. Está perfeito, respondeu Ricardo sinceramente. Isabela correu para o quarto para trocar de roupa, deixando os dois sozinhos na sala. Ricardo observou as fotos na estante. Marina grávida, Isabela bebê, o primeiro dia de escola da menina. Havia algumas fotos com Júlio, mas ele notou que a maioria havia sido claramente recortada para removê-lo. Ela tirou as fotos do pai depois que ele foi embora, explicou Marina, notando o olhar de Ricardo. Disse que não queria ver a cara dele todos os dias. Deve ter sido difícil para ela. Foi. Ela realmente acreditava que ele a amava. Chamava ele de pai e estava sempre tentando impressioná-lo com as notas da escola. Marina se sentou no sofá. Quando ele saiu, ela ficou semanas se perguntando o que tinha feito de errado. Ricardo sentiu raiva novamente. Quis perguntar mais sobre Júlio, mas sabia que não era o momento. E agora? Como ela está lidando? Melhor. Ela é resiliente, mais do que eu. Marina sorriu tristemente. Às vezes eu olho para ela e vejo uma mulher, não uma menina. Isso me assusta. Ela teve que crescer rápido demais. É culpa minha. Se eu tivesse feito escolhas diferentes... Marina, para. Ricardo se sentou ao lado dela no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Você fez o melhor que podia com as circunstâncias que tinha. Olha como ela é inteligente, educada, determinada. Isso não acontece por acaso. Às vezes eu me pergunto como seria se... Ela parou, balançando a cabeça. Desculpa, não deveria ficar pensando nessas coisas. Como seria se o quê? Marina hesitou antes de responder. Se você tivesse ficado. Se nós tivéssemos nos casado como planejamos. A pergunta ficou no ar entre eles, carregada de possibilidades não exploradas. Eu também me pergunto isso. Todos os dias, nos últimos 15 anos. Antes que Marina pudesse responder, Isabela voltou da cozinha com 3 copos de suco de laranja. Pronto, agora me conta mais sobre essa empresa de tecnologia. Vocês fazem aplicativos? Fazemos sim. Principalmente aplicativos que usam inteligência artificial para resolver problemas do dia a dia. Tipo o quê? Ricardo passou a próxima meia hora explicando seus projetos para Isabela, que fazia perguntas inteligentes e demonstrava genuína curiosidade. Marina os observava em silêncio, e ele podia sentir que ela estava avaliando cada palavra, cada gesto. Você tem que ver isso, mãe, disse Isabela, mostrando algo no celular. É um aplicativo que ajuda pessoas a encontrar trabalho. O Ricardo desenvolveu para ajudar imigrantes latinos nos Estados Unidos. Interessante, disse Marina, mas Ricardo notou certa reserva em sua voz. Quando o celular de Marina tocou, ela atendeu rapidamente. Alô, dona Helena? Como assim caiu? A preocupação era clara em sua voz. Está bem, estou indo para aí agora. Ela desligou e se levantou apressada. Tenho que ir. A senhora que eu cuido caiu no banheiro. Está tudo bem com ela, mas preciso ajudá-la. Precisa de ajuda? Posso dirigir vocês até lá, ofereceu Ricardo. Não, obrigada. Isabela vai ficar aqui estudando. Você pode... Ela hesitou. Você pode ficar mais um pouco se quiser, mas só se a Isabela não se incomodar. Isabela sorriu. Claro que não me incomodo. Ele pode me ajudar com a lição de matemática. Depois que Marina saiu, Ricardo se viu sozinho com Isabela pela primeira vez. Estava nervoso. Não tinha experiência com adolescentes, especialmente com a filha da mulher que amava. Você gosta da minha mãe, né? Perguntou Isabela de repente, enquanto pegava os livros escolares. Ricardo quase engasgou com o suco. Como assim? Ah, por favor, é óbvio. Do jeito que você olha para ela, como você fica nervoso quando ela fala. Isabela se sentou na mesa da sala com os livros. E ela também gosta de você. Você acha? Tenho certeza. Ela não deixa ninguém conhecer nossa casa. Nem minha avó vem aqui. Isabela abriu o caderno de matemática. Além do mais, ela tem guardado recortes de jornal sobre você há semanas. Ricardo ficou surpreso. Tem? Tem sim. Estão numa pasta no quarto dela. Ela acha que eu não sei, mas eu vi. Isabela o encarou seriamente. Mas eu preciso te avisar uma coisa.
Se você machucar ela de novo, vai ter que se explicar para mim, entendido? A seriedade da menina de 14 anos o impressionou. Ricardo assentiu solenemente. Entendido. Mas não pretendo machucá-la, Isabela. Nunca mais. Espero que não. Porque ela já sofreu demais por uma vida inteira. E com isso, Isabela voltou a atenção para os livros, deixando Ricardo refletindo sobre o peso da responsabilidade que estava assumindo. Não se tratava apenas de reconquistar Marina. Tratava-se de provar que merecia fazer parte de uma família que havia aprendido a sobreviver sem ele. 2 semanas se passaram desde o encontro no mercado. Ricardo havia estabelecido uma rotina de ligar para Marina todos os dias, conversas breves que aos poucos foram se tornando mais longas e naturais. Ele também havia começado a buscar Isabela na escola às sextas-feiras, levando-a para casa quando Marina trabalhava até mais tarde no consultório. Naquela sexta-feira, ao dirigir seu BMW pelos bairros que conhecia tão bem da infância, Ricardo percebeu como Isabela havia se tornado mais à vontade com sua presença. "Sabe o que eu não entendo?", disse ela, mexendo no som do carro. "Como você consegue dirigir nesse trânsito depois de tanto tempo fora? É como andar de bicicleta. Nunca se esquece", riu Ricardo. Embora eu confesse que o trânsito estava menos caótico há 15 anos. 15 anos. Eu nem tinha nascido ainda. Que loucura. Ricardo fez uma pausa no semáforo e olhou para ela. "Isabela, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. O que sua mãe te contou sobre por que eu fui embora?" Isabela ficou séria. "Ela disse que você conseguiu uma bolsa de estudos muito importante, que era uma oportunidade única, que vocês eram muito jovens e que às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes." Ricardo assentiu. Marina havia poupado a filha dos detalhes dolorosos. "É verdade. Mas também é verdade que eu fui covarde." "Como assim?" "Eu deveria ter lutado mais para manter contato. Deveria ter voltado antes, nem que fosse só para uma visita." Isabela o estudou atentamente. "Você se arrepende?" "Todos os dias." "E agora, o que você quer?" Ricardo estacionou em frente ao prédio onde moravam e desligou o motor. "Quero fazer parte da vida de vocês. Quero cuidar da sua mãe. Quero te ver crescer. Quero estar presente. Mesmo sabendo que não somos ricas, que nossa vida não é glamurosa como a sua, Isabela, a vida que construí nos Estados Unidos me deu tudo o que eu pensava que queria, mas nunca me fez feliz. Estes 15 anos foram os mais vazios da minha vida." A menina assentiu como se entendesse perfeitamente. "Minha mãe chorava às vezes, especialmente no começo do casamento com meu pai. Ela achava que eu não percebia, mas eu ouvia." Isabela mexeu com a alça da mochila escolar. "Acho que ela nunca te esqueceu completamente. E você? Como se sente sobre tudo isso?" "Honestamente, estou assustada." A honestidade de Isabela o surpreendeu. "Minha mãe e eu nos viramos sozinhas por muito tempo. É difícil confiar em alguém novo." "Entendo perfeitamente. Mas," ela continuou, "você parece legal. E eu nunca vi minha mãe sorrir tanto quanto nas últimas semanas." Quando chegaram ao apartamento, encontraram Marina na cozinha preparando o jantar. Ela parecia exausta. "Como foi o dia?" perguntou Ricardo, notando as olheiras em seus olhos. "Cansativo. Dona Helena está ficando cada vez mais confusa. Hoje ela se esqueceu de que o marido morreu há 5 anos. Ficou me perguntando por ele o dia todo." Isabela abraçou a mãe. "Você precisa descansar mais, mãe." "Não posso, filha. Você sabe disso." Ricardo observou a cena e tomou uma decisão. "Marina, posso falar com você por 1 minuto, em particular?" Marina hesitou, mas acenou para Isabela ir estudar no quarto. Quando ficaram sozinhos na sala, Ricardo respirou fundo. "Eu tenho uma proposta para você." "Ricardo, me escuta primeiro, por favor." Ele se aproximou, mas manteve distância respeitosa. "Eu sei que você não quer caridade, mas e se fosse um trabalho?" "Que tipo de trabalho?" "Preciso de alguém para gerenciar minha casa, organizar minha agenda social, ajudar com eventos da empresa. Seria um emprego de verdade, com salário justo." Marina balançou a cabeça. "Não posso deixar meus outros trabalhos. Essas pessoas dependem de mim. O salário seria suficiente para você deixar os 3 empregos e ainda sobrar." "Ricardo, não." "Por que não?" "Porque..." Ela hesitou. "Porque não quero que você sinta que precisa me salvar. E não quero que Isabela cresça achando que a vida é fácil. A vida não é fácil, mas também não precisa ser impossível." Ricardo se aproximou mais.
Marina, você trabalha 18 horas por dia. Mal tem tempo para estar com sua filha. Isso não está certo. É a realidade que tenho. Mas não precisa ser. Não mais. Marina se sentou no sofá, parecendo derrotada. Você não entende. Se eu aceitar sua ajuda e depois você decidir ir embora novamente, eu não vou embora. Como posso ter certeza? Ricardo se ajoelhou na frente dela, tomando suas mãos nas suas. Era a primeira vez que se tocavam desde o reencontro. Porque desta vez eu sei o que estou escolhendo. Desta vez eu sei o que realmente importa. Marina olhou para suas mãos entrelaçadas. Ricardo, eu ainda te amo. Nunca parei de te amar, mas tenho muito medo. Do que você tem medo? De acreditar novamente. De deixar Isabela se apegar a você. De abrir meu coração e ele ser despedaçado de novo. Ricardo apertou as mãos dela. Então vamos devagar, sem pressa, um dia de cada vez. Isabela apareceu na sala, interrompendo o momento. Desculpa, mas não consegui evitar ouvir. Ela olhou para os dois. Mãe, talvez você devesse aceitar a proposta dele. Isabela, me escuta. Você trabalha tanto que mal consegue ficar em pé. E ele está oferecendo ajuda de verdade, não caridade. A menina se sentou ao lado da mãe. Além do mais, se ele fizer alguma besteira, nós duas juntas conseguimos dar conta dele. Marina riu apesar das lágrimas. Quando você ficou tão sábia? Aprendi com a melhor professora, respondeu Isabela, abraçando a mãe. Uma semana depois, Marina havia aceitado trabalhar para Ricardo. O salário era mais do que ela ganhava nos 3 empregos juntos, e pela primeira vez em anos, ela pôde respirar financeiramente. Mas com a nova proximidade, vieram novas tensões. Ricardo havia alugado uma casa em Higienópolis para estabelecer sua base brasileira, grande o suficiente para escritório e moradia, mas não ostensiva demais. Marina ia até lá todas as manhãs para organizar sua agenda, coordenar reuniões e cuidar dos detalhes que ele havia negligenciado durante anos de foco apenas no trabalho. Naquela quinta-feira de manhã, Marina estava organizando documentos no escritório quando Ricardo apareceu na porta com 2 xícaras de café. Pensei que você pudesse querer uma pausa, disse ele, entregando uma das xícaras. Obrigada. Marina aceitou o café, notando que ele havia preparado exatamente do jeito que ela gostava, com 2 colheres de açúcar. Como está se sentindo? Com o trabalho, digo. É bom, diferente, mas bom. Marina se encostou na mesa. É estranho não ter que correr de um lugar para outro o tempo todo. E a Isabela? Como ela está se adaptando? Melhor do que eu esperava. Ela gostou de poder largar o trabalho na loja e focar só nos estudos. Marina sorriu. Ontem, ela disse que pela primeira vez em anos não está preocupada se vamos ter dinheiro para pagar o aluguel. E você? Está preocupada? Marina o olhou diretamente. Com dinheiro, não. Com outras coisas? Sim. Que outras coisas? Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Ricardo foi atender e voltou com uma expressão tensa. Marina, tem uma mulher na porta perguntando por você. Disse que é sua irmã. Marina empalideceu. Carol? O que ela quer aqui? Carolina Santos havia envelhecido bem, mas seu rosto estava marcado por uma expressão de desaprovação quando entrou no escritório. Ela abraçou Marina friamente antes de se voltar para Ricardo. Ricardo Mendes, finalmente nos encontramos novamente. Carol, como você soube que você está de volta? Todo mundo está comentando, Ricardo. O grande empresário que voltou para casa. Seu tom era sarcástico. E que coincidência encontrar minha irmã trabalhando para você. Marina se interpôs entre os dois. Carol, por que você está aqui? Vim te avisar sobre ele. Carol apontou para Ricardo. Aparentemente você esqueceu o que este homem fez com você. Carol, chega. Não, Marina. Alguém precisa te lembrar. Você passou anos deprimida por causa dele. Casou com o primeiro homem que apareceu porque estava tentando esquecer este aqui. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Carol, isso não é da sua conta? Carol riu amargamente. É sim. Eu fui quem teve que segurar minha irmã quando ela chorava todas as noites. Eu que tive que convencê-la a aceitar o pedido de casamento do Júlio, porque vocês não tinham mais futuro. Marina fechou os olhos claramente constrangida. Você pediu para ela não me contar que estava noiva, continuou Carol. Mas não pediu para não contar porque você sumiu do nada. Quer saber o que eu acho?
Você ficou com medo de que ela fosse atrás de você e estragasse seus planos de grandeza. Não foi assim, disse Ricardo baixinho. Ah, não? Então me explica. Me explica por que você mudou de número, de e-mail, por que cortou todo o contato. Ricardo olhou para Marina, que estava com lágrimas nos olhos. Carol, para, por favor. Não vou parar, Marina, porque aparentemente você está cometendo o mesmo erro novamente. Olha só esta casa, este trabalho. Ele está comprando você de novo. Ninguém está comprando ninguém, disse Marina, encontrando sua voz. Não? E quando ele enjoar de brincar de família brasileira? Quando os negócios nos Estados Unidos precisarem dele? O que vai acontecer com você e a Isabela? A pergunta ficou ecoando no ar. Era exatamente o mesmo medo que assombrava Marina. Eu não vou embora, disse Ricardo firmemente. É o que você diz agora, mas você disse a mesma coisa há 15 anos. Carol, você está sendo injusta, protestou Marina. Injusta? Marina, você tem uma filha para proteger agora. Não pode simplesmente pensar em você. Carol se dirigiu à irmã. A Isabela já foi abandonada pelo pai. Você vai deixar que isso aconteça de novo? Marina começou a chorar silenciosamente. Ricardo sentiu sua raiva crescer. Chega, Carol. Você não tem o direito. Eu tenho sim. Porque diferente de você, eu nunca abandonei minha família. Carol pegou a bolsa. Marina, você sabe onde me encontrar quando se der conta do que está fazendo. Depois que Carol saiu, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Marina estava sentada com o rosto entre as mãos. Marina, Ricardo tentou se aproximar. Ela não está errada, sussurrou Marina. Está sim. Ela não conhece o homem que me tornei. Mas como eu posso conhecer? Marina levantou os olhos vermelhos para ele. Como posso ter certeza de que desta vez é diferente? Porque eu estou aqui. Porque escolhi estar aqui. Por quanto tempo, Ricardo? Até cansar da nossa vida simples? Até seus amigos americanos te chamarem de volta? Marina, eu vendi minha casa em Palo Alto. Transferi todos os meus investimentos para cá. Não há volta. Marina o encarou, surpresa. Você fez o quê? Queimei as pontes, Marina. Da única forma que sabia que você acreditaria que é sério. Você é louco, ela sussurrou. Louco por você. Sempre fui. E pela primeira vez em 15 anos, Ricardo tomou Marina em seus braços e a beijou. Ela resistiu por um momento, antes de se entregar completamente àquele beijo que havia esperado por tanto tempo. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Não posso passar por isso novamente, murmurou Marina contra seus lábios. Não vai precisar, eu prometo. Mas mesmo enquanto a segurava, Ricardo sabia que as palavras não bastariam. Teria que provar todos os dias que tinha escolhido ficar. E tinha que fazer isso não apenas para Marina, mas para Isabela, uma menina que já havia sofrido demais com promessas quebradas. 3 meses se passaram desde a visita de Carol e a vida havia encontrado um novo ritmo. Marina trabalhava com Ricardo durante o dia, e ele havia se tornado presença constante na rotina de jantar da família. Mas as palavras de Carol ainda ecoavam, especialmente nas noites em que Ricardo chegava tarde das reuniões ou quando recebia ligações dos Estados Unidos. Naquela noite de sábado, Ricardo estava jantando com Marina e Isabela quando seu telefone tocou pela 3ª vez. Era Mark, seu sócio em Palo Alto. Desculpem, preciso atender, disse ele, saindo da mesa. Marina e Isabela ouviram fragmentos da conversa em inglês vindo da sala. He sounds stressed, comentou Isabela em inglês, praticando o idioma que estudava na escola. Ele sempre fica assim quando fala com o pessoal de lá, disse Marina, mexendo distraída na comida. Mom, você está preocupada? Marina suspirou. Isabela havia começado a chamá-la de Mom às vezes, influenciada pelos filmes americanos e pela presença de Ricardo. Um pouco. Eles sempre precisam dele para alguma coisa importante. Quando Ricardo voltou, sua expressão estava tensa. Tudo bem? Perguntou Marina. Temos um problema grande com um cliente nos Estados Unidos. Eles estão ameaçando cancelar o contrato se eu não for pessoalmente resolver. O silêncio na mesa foi quase palpável. Isabela olhou da mãe para Ricardo. Quanto tempo você ficaria fora? Perguntou a menina. Não sei. Talvez 2 semanas. Talvez mais. Marina sentiu o estômago revirar. Era exatamente o que Carol havia predito. Você tem que ir? Sua voz saiu mais frágil do que pretendia. Ricardo a encarou diretamente.
Não. Posso mandar alguém da equipe, mas seria arriscado para a empresa. E se você for? Perguntou Isabela. Você volta? A pergunta da menina de 14 anos carregava o peso de todos os seus medos. Ricardo se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Isabela, olha nos meus olhos. Eu volto. Sempre vou voltar para vocês. Como eu posso ter certeza? Ricardo pensou por um momento antes de tirar seu relógio do pulso. Um Rolex que ganhara quando sua empresa foi avaliada em US$ 1 bilhão. Este relógio vale mais dinheiro do que vocês podem imaginar. Tem um valor sentimental imenso para mim. Ele colocou o relógio no pulso de Isabela. Vou deixar com você. Um homem não abandona algo tão importante. Isabela olhou para o relógio, claramente impressionada com o peso e a qualidade. Mas e se você precisar dele lá? Não vou precisar, porque não vou ficar lá. Vou resolver o que preciso resolver e voltar para casa. Marina sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que ele chamava o Brasil de casa. Tudo bem, disse Isabela, abraçando Ricardo. Mas se você demorar mais de 2 semanas, eu vou até aí te buscar. Ricardo riu, abraçando a menina. É um acordo. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Marina e Ricardo conversaram na varanda do apartamento. Você tem certeza de que deve ir? Perguntou Marina. Tenho que resolver isso pessoalmente. Mas, Marina, eu preciso que você confie em mim. Eu confio. É só que... Ela hesitou. É só que a Carol plantou uma semente de dúvida na sua cabeça. Marina assentiu. Não é só ela. É que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Você, nós, esta vida que estamos construindo. Ricardo a puxou para seus braços. Marina, eu sei que foi difícil confiar novamente. Mas olha para mim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não sou mais o garoto de 18 anos que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Sou um homem de 33 anos que sabe exatamente o que quer. O que você quer? Você, Isabela, esta família, esta vida. Ele a beijou suavemente. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero ver Isabela crescer, se formar em medicina, se casar. Quero envelhecer com você. Ricardo, sei que é muita coisa para processar. Mas preciso que você saiba que esta viagem é só trabalho. É a última vez que vou deixar os negócios americanos interferirem na nossa vida. Marina se aninhou em seus braços. Eu te amo, sussurrou. Tanto que me assusta. Eu também te amo. Mais do que qualquer empresa, qualquer quantidade de dinheiro, qualquer coisa neste mundo. Eles ficaram abraçados em silêncio, ouvindo o som da cidade que nunca dorme. No apartamento ao lado, uma criança chorava. Um carro passou tocando música alta. Vida acontecendo ao redor deles, real e imperfeita. Quando você volta? Perguntou Marina. Em 10 dias, no máximo 12. Promise me. Prometo. Na segunda-feira seguinte, Ricardo partiu para os Estados Unidos carregando apenas uma mala pequena. No aeroporto, abraçou Marina e Isabela como se não fosse vê-las por meses. 12 dias, disse para Isabela, apontando para o relógio em seu pulso. 12 dias, ela repetiu. Quando o avião decolou, Marina sentiu um vazio no peito que conhecia bem demais. Mas desta vez, havia algo diferente. Desta vez, ela tinha esperança. O 10º dia chegou e passou. E o 11º também. Na manhã do 12º dia, Marina estava na cozinha preparando café quando seu celular tocou. Marina, sou eu! A voz de Ricardo soava exausta do outro lado da linha. Ricardo, você está bem? Deveria ter chegado ontem. Eu sei. Houve uma complicação. O cliente está sendo mais difícil do que esperava. Ele fez uma pausa. Talvez precise ficar mais alguns dias. Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. Era exatamente o que Carol havia predito. Exatamente o que ela temia. Marina, você está aí? Estou. Ela sussurrou. Sei que você deve estar decepcionada, mas... Decepcionada? Marina sentiu a raiva crescer. Ricardo, você prometeu. Para mim e para Isabela. E eu vou cumprir. Só preciso de mais tempo. Quanto tempo? Não sei, talvez 1 semana. Marina fechou os olhos. Era como um pesadelo se repetindo. Marina, fala comigo. Não tenho nada para falar, disse ela, e desligou. Isabela apareceu na cozinha, já vestida para a escola. Era o Ricardo? Ele chegou? Marina não conseguiu olhar nos olhos da menina. Não,
Ele vai ficar mais alguns dias. Isabela ficou em silêncio, olhando para o relógio no pulso. Ele prometeu, disse baixinho. Eu sei, filha. Eu realmente achei que desta vez seria diferente. Marina abraçou a filha, sentindo as próprias lágrimas caírem. Eu também. Elas ficaram abraçadas na cozinha, duas mulheres que haviam aprendido a não confiar em promessas de homens. Mas então, a campainha tocou. Deve ser o entregador, disse Marina, soltando Isabela. Ela abriu a porta e ficou paralisada. Ricardo estava parado no corredor com a mala na mão e uma expressão exausta no rosto. Oi, disse ele simplesmente. Ricardo? Marina não conseguia acreditar. Mas você acabou de ligar do aeroporto. Eu estava no aeroporto quando liguei. Ele entrou no apartamento. Falei com meus sócios, cancelei todas as reuniões e peguei o primeiro voo de volta. Mas o cliente? Que se dane o cliente. Ricardo largou a mala e a puxou para seus braços. Prometi que voltaria em 12 dias. Estou no 10º. Isabela apareceu na sala e viu Ricardo. Sem dizer uma palavra, ela correu para ele e o abraçou. Você veio, sussurrou. Prometi que viria. Isabela se afastou e começou a tirar o relógio do pulso, mas Ricardo segurou sua mão. Não, fica com ele, para você se lembrar de que algumas promessas são para ser cumpridas. Marina estava chorando abertamente agora. Mas seu trabalho, sua empresa... Marina, olha para mim. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. 15 anos atrás, eu escolhi minha carreira em vez de você. Foi o maior erro da minha vida. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Mas você pode perder muito dinheiro. E daí? Dinheiro eu posso ganhar de novo. Vocês duas, vocês são insubstituíveis. Mais tarde naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Marina e Ricardo conversaram na sala. O que aconteceu lá? Perguntou ela. Eu estava numa reunião, ouvindo o cliente reclamar sobre prazos e exigindo que eu ficasse mais tempo. E de repente eu me lembrei da cara da Isabela quando prometi que voltaria. Lembrei de você dizendo que não podia passar por isso novamente. Ele pegou as mãos dela. E percebi que nada daquilo importava. Nada importa mais do que estar aqui com vocês. E agora? Agora vou administrar a empresa daqui. Se isso significar ser menor, menos lucrativa que seja, prefiro ser um homem comum aqui do que um milionário solitário lá. Marina o beijou com toda a paixão acumulada de 15 anos de saudade. Eu te amo, murmurou contra seus lábios. Eu também te amo. E Marina? Quê? Casa comigo. Ela se afastou surpresa. O quê? Casa comigo. Não agora, não amanhã, mas quando você estiver pronta. Quando tiver certeza de que é isso que quer. Marina sorriu através das lágrimas. Pergunta para mim de novo daqui a 6 meses. Por quê? Porque daqui a 6 meses, se você ainda estiver aqui, ainda me amando, ainda cuidando da Isabela como se fosse sua filha, aí eu vou saber com certeza que você escolheu ficar. Ricardo a beijou novamente. Então nos vemos daqui a 6 meses. 6 meses depois, numa noite quente de dezembro, Ricardo fez a pergunta novamente. Desta vez, a resposta de Marina foi sim. E numa manhã de março, 15 anos e 9 meses depois de sua partida, Ricardo Mendes se casou com Marina Santos, numa cerimônia simples, com Isabela como madrinha, usando o relógio Rolex como símbolo de todas as promessas que valem a pena manter. Às vezes, o amor precisa de tempo para amadurecer. Às vezes precisamos perder algo para descobrir seu verdadeiro valor. E às vezes, 15 anos depois, descobrimos que o coração sempre soube onde estava o lar.